Bom dia, graça e paz. Vamos a mais uma leitura bíblica, nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Nossa leitura hoje encontra-se em Êxodo, capítulo 9, que diz assim: O Senhor ordenou a Moisés: volte a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com a praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. O Senhor disse a Moisés e a Arão: peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar diante dos olhos do faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante do faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o Faraó se recusou a ouvir. O Senhor disse a Moisés: amanhã, levante-se cedo, vá até o Faraó e diga: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A essa altura, eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Ainda assim, você se exalta sobre o meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais de Faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolheram seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu e o Senhor mandou trovões e granizo além dos raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma terrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas, destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi a região de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo e eu e meu povo somos culpados. Por favor, suplique ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, e os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem o Senhor Deus. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade.
Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como de seus oficiais. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como Moisés tinha dito como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Amém. Deus nos abençoe, complete essa palavra em nossa mente, em nosso coração. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o pastor.